pela presença, querido. Vem aqui trazer assunto bom, né? Assunto de alimentação, uma delícia, né, Caio? Se Com apresenta para o nosso certeza. pessoal aí, querido. Se apresenta para a turma. Oi, Carla, tudo bem? Boa noite a todos, espectadores. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. E, antes de tudo, parabéns pela sua audiência, pelo seu canal. Eu acho que precisamos cada vez mais de gente como você, divulgando conteúdo de qualidade, ajudando as pessoas a alcançar a superação pessoal e espiritual, como você me disse antes. Então, muito obrigado pela participação. E, bom, podemos começar como você quiser. Posso falar sobre a minha história, como é que você prefere? Eu prefiro que você se apresente, porque aí você já fica conhecido do pessoal e quem sabe você volta, né? Legal, muito bom. Bom, então eu vou começar lá atrás, que é uma longa história. Bom, a princípio, se fosse rastrear o início da minha jornada de saúde, emagrecimento, que basicamente eu foco nisso, em perda de peso, saúde, emagrecimento, começou lá, perda de peso, saúde, emagrecimento, começou lá atrás, né, em meados de 2001, com 14 anos de idade, quando eu comecei a fazer musculação, e por sinal eu não sou tão novo assim, viu, eu já tenho 34 anos, eu sei que pode ser novo comparado com o pessoal aí, eu não sei exatamente o perfil, a idade média dos seus ouvintes, depois você me fala, mas foi lá nos 14 anos que eu me apaixonei mesmo pelo estilo de vida saudável. Foi aí que eu tive uma mudança na composição corporal tremenda, porque eu comecei a fazer musculação e eu sempre fui gordinho na infância, né? Todo mundo tem uma história que foi gordinho na infância ou em algum momento da vida. Daí eu queria conquistar uma boa composição corporal desde cedo e digamos que essa foi uma mudança muito bem-vinda na minha vida. Né? Só que foi mais adiante, ao longo da adolescência, que apesar de toda essa musculação, de todo esse exercício, eu comecei a voltar a ganhar gordura, mas ganhar muita gordura. Então só a musculação não estava dando certo. Eu voltei a ter aquela barriga pochete, mesmo com os peitos e ombros mais desenvolvidos. A alimentação não estava resolvida ainda. Por isso que eu decidi cair a fundo lá nos meus 22 anos de idade. Foi aí que comecei a pesquisar mais a fundo sobre dieta. E para quem não sabe, não sei se você falou no começo, eu me formei na Austrália em 2008, em administração de empresa, mas foi depois que eu comecei a investigar mais a fundo a ciência da nutrição e virar nutricionista posteriormente, escrevendo livros, blogs, enfim, tenho mais de 400 vídeos no YouTube, também tenho 1000 postagens no blog, 3 livros, mais e-books, enfim, então já estou aí há uns 11 anos falando sobre nutrição e alimentação, promovendo bastante esse estilo de vida, mas no começo não foi uma maravilha não, viu, vou te falar, porque eu entrei em várias armadilhas, armadilha de dieta baixa em proteína, dietas restritivas demais. Lá em meados de 2010, eu comecei a seguir essa dieta muito restrita, daí tudo foi água abaixo, né? Passei pelo caminho das pedras, realmente por bocados, portanto, a perder massa muscular dramaticamente, a força foi diminuindo, comecei a ficar cansado, estressado, sono piorou muito também, então assim, foi uma piora global na minha saúde, muito súbita, e eu não estava acostumado com isso, porque eu sempre fui saudável, desde os 14 anos, sempre treinei muito, apesar da pochete, né, sempre treinando bastante, mas eu dormia pouco, eu comecei a dormir pouco, comecei a ficar exausto, comecei inclusive a ter baixa testosterona, que caiu muito, daí eu acabei, como consequência, perdendo músculo, porque você sabe que a proteína é matéria-prima, os aminoácidos são matéria-prima da massa muscular, então foi bem ridículo, porque eu estava treinando cada vez mais e tendo cada vez menos resultados, o corpo foi encolhendo, mas eu não fui perdendo só gordura, fui perdendo músculo, o que é ruim, né? Então eu chegava a ficar, inclusive, sem força à noite, era baixa libido, frio, quem já ficou muito magro sabe, quem já ficou caquético, sarcopênico, com perda muscular gradual com idade, ou mesmo uma perda muscular, seja por gradual com idade, ou mesmo uma perda muscular, seja por qual motivo, sabe como é que é, sente frio, fica irritado mais frequentemente, e todo mundo já estava começando a achar uma coisa estranha, já viu que a coisa estava indo feia, né, caminhando muito mal. Então eu costumava fazer caminhadas todos os dias, e eu comecei a reparar que nem as caminhadas mesmo eu estava conseguindo fazer. Então assim, uma caminhadinha ridícula de 3, 4 quilômetros eu não conseguia fazer. Eu acordava e, nossa, hoje eu vou estar cheio de energia, porque eu estou seguindo essa dieta maravilhosa, baixa em proteína, e todo mundo fala que é ótimo, que vai rejuvenescer, enfim. E, na realidade, era algo totalmente diferente. Eu comecei a caminhar menos e menos, ao ponto de eu não conseguir caminhar mais que 10 minutos. Né? Então, realmente, tem estudos diversos, né? Não vou entrar nos estudos agora, porque tem um estudo australiano, por exemplo, que mostra com bastante clareza que dietas baixas em proteínas, inclusive, geram Alzheimer. Aumenta a propensão ao Alzheimer, porque não com bastante clareza que dietas baixas em proteínas, inclusive, geram Alzheimer.
aumenta a propensão ao Alzheimer porque não tem a matéria-prima para o cérebro, para a construção dos tecidos, né? Tecidos, órgãos como o cérebro e a musculatura. Então, realmente, já não estava aguentando mais, né? Foi aí que dei a volta por cima, voltei a comer proteínas, minha energia voltou, proteína de alta qualidade, retornou, assim, eu diria que em questão de dias mesmo, em 2 semanas já estava me sentindo como antes, né? Demorou para retornar, demorou para ter o velho condicionamento físico, demorou 1 mês, 2 meses, mas eu cheguei lá. Mas, como eu não queria voltar àqueles velhos hábitos alimentares de antes, porque afinal eu comecei essa dieta estrita em proteínas porque eu queria melhorar minha saúde, porque eu queria perder a pochete que eu falei lá no começo. Então, dessa vez, eu decidi entrar a fundo na ciência da nutrição para realmente aprender o que é uma dieta adequada para o meu objetivo, que é ter mais performance atlética, ter mais energia e inclusive, longevidade. Eu comecei, não foi a jornada, mas eu entrei a fundo mesmo e virei nutricionista, comecei a entender mais como a ciência funciona, e isso, por sinal, você aprende muito pouco na faculdade de nutrição. É uma coisa muito triste que eu vejo que as faculdades não ensinam os alunos a pensarem. E mais do que nunca precisamos de seres pensantes, não é só absorver informação e acreditar em tudo que vê pela frente, como a gente vê na mídia, né, além de toda a energia negativa, toda a desinformação, as pessoas não questionam o que está passando por aí, né? Então comecei a estudar os estudos clínicos randomizados que formam a base da ciência, porque a ciência é baseada em quê? Em ensaios clínicos, são estudos controlados, estudos de alta validade científica, né? Tem uma hierarquia de evidências científicas. E a base dessa hierarquia, a base dessa pirâmide, são os ensaios clínicos randomizados. Depois temos as meta-análises. Meta-análises são conjuntos de estudos clínicos randomizados. Estudos duplos cegos. Já no topo da pirâmide temos aí depoimentos, né, coisas que são contados do vizinho para o outro, de boca a boca, e também estudos epidemiológicos. Infelizmente, muito dessa história de comer baixa proteína, como algo saudável, vem sendo promovido por pessoas que usam como base estudos epidemiológicos, mas estudos epidemiológicos são estudos populacionais, então esses estudos realmente não representam um ambiente controlado, porque tem várias variáveis, tudo pode acontecer. Geralmente a pessoa que come uma dieta alta em proteína, o típico cidadão americano sedentário, ou mesmo brasileiro, porque agora todo mundo aqui é gordo sedentário, sobrepesado, enfim, aqui a população 1/3 é obesa, como nos Estados Unidos, então a gente não está muito diferente que lá. Mas o indivíduo médio come aí, além de comer proteínas, come muito carboidrato, come muitas gorduras ruins, muitas gorduras poliinsaturadas, gorduras trans, fast food, processados. Então, realmente, se você vê que o americano está comendo bastante proteína, não significa nada, porque está comendo um monte de porcaria junto. Então, o problema não é a proteína em si. Isso a gente consegue constatar muito bem nos estudos controlados, né? E foi aí que eu comecei com a dieta dos ancestrais, que eu vi em 2011, e depois estudei antes surgiu a partir do trabalho do Dr. Loren Corden. Vocês estão me ouvindo bem aí? Perfeitamente, está maravilhoso, pode seguir. Maravilha. Então eu estudei bastante o trabalho do Loren Corden, que é um dos pioneiros aí da dieta, você mencionou, paleolítica, ele é o pai da paleolítica, o proponente, e dieta baseada em princípios evolutivos. É baseado no que o ser humano consumia antigamente, no período paleolítico, baseado no que o ser humano atual, primitivo, consome, né? Porque como a gente tem tanta certeza do que nossos ancestrais consumiam, mas não é uma certeza absoluta, mas é uma grande noção, uma noção muito boa, porque ele constatou exatamente o padrão de consumo deles. Por exemplo, já vou contar alguns detalhes. Ele constatou que dessas 229 populações primitivas, não são populações modernas, que consumiam grãos, que consumiam processados, nada disso. Índio mesmo, né? Índio, esquimó, aborígene, então pessoas assim que mais primitivo possível. Ele constatou em consumo de proteína em torno de 19 a 35% das calorias. Então não era uma dieta baixa em calorias, era uma dieta média a alta, uma dieta adequada em proteínas, e a gordura, por sua vez, era alta também, era a principal fonte de energia, então eles consumiam de 35 a 58% das calorias na forma de gordura, e os carboidratos menos de 30% geralmente. Então daí que veio também a dieta low carb, o tema do meu segundo livro. Mas no começo, lá no início, 2011, no meu blog, eu comecei mesmo focando na parte ancestral, sem entrar criticamente. Na parte da low carb. Daí eu comecei em homenagem ao Corden,
também o Mark Sisson, o mestre Mark Sisson, o ilustre Mark Sisson, e outros pesquisadores também. Eu já coloquei para vocês aqui, pessoas queridas, uma imagem a dieta dos nossos ancestrais. Dá uma geral para nós, Caio, um exemplo do que é uma dieta dessa, mais ou menos. E por que essa é a dieta paleolítica? Sim, mas o que acontece é que a dieta paleolítica ela varia muito de clima para clima. Então não tem uma dieta exata paleolítica, porque, por exemplo, se pegarmos tribos da Polinésia Francesa, onde é um clima tropical, bem exuberante, então era rico em frutas, também tinha alguns tubérculos, né? Eram populações mais raras, assim, que não representavam o todo, mas é só um exemplo. Então eles comiam muitas frutas, comiam da Indonésia, em cima da Austrália, e é um clima bem tropical, então eles comiam muito coco, em torno de 20 a 60% das calorias na forma de gordura saturada, que é a gordura principal do coco, mais de 95% da gordura do coco é saturada, uma gordura muito salubre, por sinal. Então, a dieta era baseada em coco, peixes e frutas. Agora, outro exemplo mais extremo, então já estou pegando os extremos, né? O outro extremo seria os esquimós. Seriam os esquimós do Alasca, da Groenlândia, do Canadá. Então, esses aí viviam no frio total. Então, era um deserto absoluto, era só gelo e neve. Então, tudo que eles tinham à sua disposição eram animais selvagens. Então, tinha urso, foca, salmão, peixes. Eles comiam cara de foca o dia inteiro e viviam exclusivamente de carne. Então, esse era o consumo deles. Então, esses são os dois extremos, o frio e o extremo tropical. Mas aí no meio temos outros exemplos mais típicos, né, que são as populações africanas, que é supostamente o frio e o extremo tropical. Mas aí no meio temos outros exemplos mais típicos, né, que são as populações africanas, que é supostamente onde o homem evoluiu como espécie. Lá na Tanzânia tem os Hadza. Então os Hadza é uma das populações mais estudadas atualmente, porque eles ainda estão lá, eles ainda estão vivendo de caça, de carne de caça, de frutas e tudo mais. Então a dieta deles é bem baseada, é um deserto, né, como boa parte da África é. Então o homem se tornou bipídeo, passou a viver assim e deixou de depender de fontes vegetais para se tornar um caçador ávido. Então basicamente a dieta ancestral você pode escolher sua vertente, né? Você não precisa seguir uma específica, porque a moral da história é comer comida de verdade. Então se você comer comida de verdade, sem processados, sem gorduras poliinsaturadas ômega 6, e outro fator muito importante é esse, são as gorduras ômega 6, porque as gorduras ômega 6 são altamente inflamatórias, ao contrário do que muita gente vê à luz da ciência, né, de estudos mais rigorosos. Mas o ômega 6, hoje em dia, que é consumido, é processado. Eu não estou falando do ômega 6 da castanha do Pará, ômega 6 né, que são doses mais moderadas. É um ômega 6 que vem com bastante gordura monoinsaturada, que vem com ômega 3, que vem com nutrientes, é um alimento inteiro, um alimento integral. Então, eu não estou falando desse tipo de ômega 6. Estou falando do ômega 6 processado, de óleos de sementes processados, que é uma técnica industrial, um processo moderno, altamente danoso, porque a gordura é aquecida em alta temperatura, daí ela é oxidada, ela fica rancida, ela fica estragada, basicamente, e criam-se também gorduras trans que são mais prejudiciais ainda. Então, por exemplo, uma amostra aqui de São Paulo, de 2009, publicada no Cielo, de vários produtos de óleos vegetais, eu estou falando de óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, esses tipos de óleo. Eu sei que muita gente pensa que canola é saudável, mas óleo de girassol, óleo de soja, esses tipos de óleo. Eu sei que muita gente pensa que canola é saudável, mas não é bem assim. Mas, em geral, esses óleos processados, eu não estou falando do azeite, não estou falando do óleo de coco, eu não estou falando da manteiga. E esses óleos, não estou falando do óleo de abacate, e esses óleos são altamente processados e são realmente prejudiciais. Então, isso é uma coisa que os ancestrais não consumiam, porque todo o ômega 6 que eles comiam vinham dessas oleaginosas, por vezes eles comiam oleaginosas, mas principalmente da carne de caça, dos peixes. Então, a ômega 6 do peixe vem em conjunto com o ômega 3. E o ômega 3 é altamente anti-inflamatório, tem um efeito oposto. Então, o ômega 3 do peixe diminui os processos inflamatórios do corpo, óbvio, é anti-inflamatório, e tem vários outros benefícios para a saúde, né? Benefícios para o cérebro, tem o DH, o ácido graxo DH, EPA. Então, realmente protege os neurônios, protege a bainha de mielina, que é basicamente uma fita isolante ao fim do neurônio. Então, basicamente, que nem uma fita isolante. É uma banha de gordura, e essa gordura que isola os neurônios é formada de ômega 3. Então, se você não comer ômega 3 suficiente, você pode ter problemas cognitivos com o tempo. E volta na questão do Alzheimer. O
O Alzheimer, muito do Alzheimer é decorrente da falta de ômega 3, do excesso de ômega 6, mas acima de tudo, da resistência à insulina. A resistência à insulina é também porque é chamado de resistência à insulina no cérebro. Então, Alzheimer é chamado por muitos pesquisadores de resistência à insulina no cérebro, como se fosse uma diabetes no cérebro, porque as células, os neurônios, as células cerebrais não estão recebendo a energia que precisam, porque estão em um estado disfuncional. Então, basicamente, isso que me chamou a atenção, isso que me encantou na dieta ancestral, porque ela é muito diversa e ela pode ser bastante ajustada às suas preferências e, assim, comida de verdade. Sim, comida de verdade. Acabou. Isso. Eu vou fazer um comentário aqui, mas depois de fazer uma pergunta cabeluda. Mas o comentário é o seguinte: tudo que eu tenho estudado, e esse grupo aqui estuda muito também comigo aqui, a gente tá falando no seguinte: nós somos parte do espírito pai, né? E parte do espírito mãe terra. Então, nenhum de nós está nesse planeta por acaso. Tudo que nós temos acesso aqui para o nosso corpo físico vem da nossa mãe terra. Não tem como nós acessarmos o pai, que é a outra metade, né? Sem a gente fazer esse trabalho de conexão com a terra. Então, quando você fala em dieta dos nossos ancestrais, você fala de uma comida natural, uma comida que nos dá poder, um alimento daquela região. Eu sempre me lembro de Conceição Trucon, quando ela dizia: você precisa comer o limão do pé de limão que tem perto da sua casa, porque ele foi feito para você, entre aspas, Deus colocou ele ali para você, para o seu vizinho. E eu morei num edifício onde ninguém pegava o limão do pé e ia comprar no supermercado. E as crianças brincavam com limão de jogar uma nas outras. Então, era um absurdo aquilo, mas as pessoas achavam que aquele limão, tipo, não podia comer. A gente se distanciou tanto da natureza e a gente perdeu nossa referência, nosso poder. Essa é uma colocação que fica muito legal para nós, para respeitar a origem de cada um, porque a gente tem gente aqui hoje de todas as partes do Brasil, até de Portugal, até aqui. Nossos amigos estão nos assistindo. Mas aí agora vem a pergunta que não quer calar. Aí agora vem a pergunta que não quer calar. A nossa comida, o nosso alimento, Caio, não é mais original. Com algum esforço nós conseguimos alguma coisa orgânica, mas esse orgânico tem sido feito através de um esforço também em terras que já estão deterioradas. Claro que a gente espera que isso mude, que isso melhore. E tem muita gente aqui que eu já sei vai questionar e vai falar que orgânico é caro. Orgânico não é caro porque é remédio, entre aspas, né? É um alimento, ele é uma hipergasolina para colocar no seu avião. Então, mas mesmo assim, ele não contém mais todas as propriedades que os alimentos originais tinham. Particularmente, tento comer peixe, mas não consigo, porque aqui na minha região só vem peixe congelado. Os rios aqui da volta não dá para pescar, só vem peixe congelado. Os rios aqui da volta não dá para pescar. E quando eu descongelo, vira uma coisa horrorosa, que eu não tenho vontade de comer. Então, quem vive perto do mar tem a oportunidade de comer peixe fresco, sensacional. Mas aqui, que eu tô longe, é bem complicado, Caio. Deixei uma coisa feia para te resolver. Contigo. Pode. Abre o teu microfone aí. Não tô te ouvindo. Ah, tá. É porque eu tive que apertar de novo aqui. Pronto, voltou agora, certo? Voltou? Ok. Ok, então voltou. Bom, eu acho que sua pergunta é muito pertinente, porque é uma pergunta que eu recebo frequentemente. Como emular exatamente o padrão ancestral? Você não vai emular perfeitamente. A gente vive com 4G, logo 5G. A gente vive nas telas, assistindo televisão, no computador, no celular. Então, acabou o estilo de vida ancestral. O que a gente faz é o melhor possível para imitar esse padrão. E já para esclarecer, sem mais delongas, o que compreende o estilo de vida ancestral, porque eu tenho aqui em mãos as 10 leis
primais, né? Então não é só dieta, mas falando da dieta, sem desviar muito da sua pergunta, temos que tentar ao máximo consumir orgânico e alimentos naturais. Só de você estar eliminando os processados, só de você eliminar o açúcar, que é o mais prejudicial, e o ômega 6, então quais são os dois principais vilões? É o ômega 6, dos óleos processados, e o açúcar. Depois vem os processados, como produtos ricos em grãos refinados. Então tem o macarrão, tem o pão, integral não, sinceramente, o pão integral, ele ainda é refinado, ele ainda é altíssimo em carboidrato, ele ainda possui glúten, que é problemático para o sistema imune de muita gente, e então tem o glúten, tem os alimentos processados, doces, enfim, tudo isso é o número 1. E se você tirar esses e focar numa alimentação natural, você já está fazendo 90%. Daí os outros 10% é tentar consumir orgânico. Porque a composição da dieta em termos de macronutrientes, um ponto muito importante que você falou é a disponibilidade de minerais e vitaminas e nutrientes do nosso solo. Realmente ele está mais privado do que antigamente, principalmente na parte dos grãos, dos produtos agrícolas, porque a terra está menos fértil, a terra está perdendo nutrientes vitais, por exemplo, magnésio. Magnésio, e também tem locais que não tem solo vulcânico. Então, onde não há solo vulcânico, como o Brasil, não tem placas tectônicas, não tem muito magnésio. Por isso que a suplementação é pertinente nesse caso. Então, eu consumo aí 400 a 600 miligramas de magnésio por dia. Isso você nunca vai encontrar na alimentação. Os nossos ancestrais consumiam perto disso, mas não no ambiente atual, principalmente numa dieta baixa em calorias. Então, se você colocar uma dieta, principalmente numa dieta baixa em calorias. Então, se você colocar uma dieta, bolar uma dieta rica em alimentos naturais, você vai chegar o mais próximo possível. Daí depois você pode suplementar. E você pode incluir também os multivitamínicos da natureza, que são os alimentos mais ricos em nutrientes. Então, quem estudou muito os nutrientes, tem vários estudos, né, sobre a composição do sinal de alimentos específicos, nem vou entrar muito nessa questão, mas tem uns que se destacam mais. Então, por exemplo, salmão, rico em ômega 3, ou qualquer peixe de água fria, tilápia, sardinha, anchova, atum, todos esses peixes são riquíssimos em ômega 3. E mesmo que ele seja criado em cativeiro, ele ainda é riquíssimo em ômega 3. Então, por exemplo, o salmão, ele tem em torno de proporção ômega 3 para ômega 6, 26 para 1. Então, ele tem 26 ômega 3 para 1 ômega 3. Se ele for de cativeiro, algumas análises mostram 14 para 1. Então, assim, tem metade, mas é muito alto ainda. É mais alto do que outras fontes do alimento, é claro. Mas ele é rico em ômega 3 diferente. Ômega 3 ALA, ácido alfa-linoleico. Então, já não é o mesmo perfil de ômega 3, já não tem os mesmos benefícios, embora eu ainda consuma um pouco de linhaça, um pouco de outros alimentos com ômega 3 vegetal, mas a gente faz o melhor possível. É claro, carne de caça não é possível consumir, mas você pode consumir, se for sua preferência, carne orgânica, alimentada a pasto, que o perfil, né, a análise do Cordem, de suas pesquisas, demonstrou que o perfil da carne alimentada a pasto tem um perfil bem parecido que a carne de caça. A carne de caça varia muito, né, o seu perfil nutricional, depende da estação, depende da quantidade de gordura que o animal acumulou na estação específica, se você está chegando perto do inverno ou não, enfim, tem várias coisas que variam, mas a carne criada a pasta, se você consumir carne, é uma opção mais que imita mais nosso consumo natural de fontes animais. Também temos os peixes, se você consumir carne, é uma opção mais que imita mais nosso consumo natural de fontes animais. Também temos os peixes. Se você não conseguir um peixe perfeito, bom, ainda você está consumindo ômega 3, ainda você está consumindo um alimento rico em nutrientes. Então, ele ainda é rico em nutrientes, mesmo que ele seja alimentado a grãos. Eu sempre zelo pelo consumo de alimentos criados a pasto, que a gente fala grass-fed em inglês, grass-finished também, e pasture eggs, então ovos orgânicos, ovos de galinhas que pastaram, né, que ficaram livres de gaiolas, enfim, sem sofrimento, num ambiente natural, que produziram ovos mais saudáveis. Então, é por aí, né? Na questão do estilo de vida específico, já pulando de tópico, porque eu trouxe aqui no papel, eu imprimi os 10 mandamentos do estilo de vida primal. Eu imprimi porque eu não vou lembrar de todos sempre, né? Quero ter certeza, fala de todos um por um. Então, o lema número 1 é coma muitas plantas e comida de verdade. Lei número 2, movimente-se muito, mais lentamente. Depois podemos falar sobre isso. Levante coisas pesadas. Então, porque nossos ancestrais, além de caminhar muito, eles subiam muito em árvores. Eles corriam, às vezes, para fugir de predadores, rapidamente. Então, que me leva ao quarto lema.
corra muito rápido e de vez em quando. Durma bastante, brinque, né? Brincar é uma coisa muito subestimada pelos adultos atualmente, porque parece que é coisa de criança, mas não. Os adultos brincavam muito lá e tomavam sol todos os dias. Então eles brincavam, eles saíam basicamente, em geral, saíam para caçar de manhã, e depois que eles voltavam para a tribo, eles tinham muito tempo para descansar, muito tempo para dormir, cochilar, né? O índio cochilava aí na rede bastante. Depois eles brincavam, faziam jogos, faziam atividades recreativas, os rituais são muito importantes. O mestre Mark Sisson fala bastante sobre os rituais que envolviam já a questão espiritual, de entrar em contato com os espíritos, às vezes o pajé ou o xamã fazia uso de algumas substâncias psicoativas, psilocabina, compostos parecidos ao LSD, esse tipo de coisa, para entrar em contato com o mundo, com além, e trazer essa experiência para a tribo, né? Algumas tribos usavam, a população como todo usava, mas em geral era coisa exclusiva do mestre, do mais velho, do pajé, do xamã, enfim. E a lei número 9 é evite coisas venenosas, porque na natureza existem mais coisas venenosas do que não. Então a gente fala das coisas venenosas que nos deparamos aqui no supermercado, na padaria, mas os ancestrais se deparavam frequentemente. Eles tinham que ter um paladar muito aguçado, eles tinham um conhecimento absurdo do ambiente deles, sabiam imitar os animais, caçar com um caçador ávido, enfim, e sabia evitar coisas venenosas, porque tinham muitas plantas venenosas, a maioria é venenosa, então são pouquíssimas plantas que se podem comer na natureza. Tudo que a gente come agora de planta foi cultivado, né, que a gente sabe que faz bem para o ser humano, a gente sabe que não é tóxico, pelo menos não em quantidades adequadas e normais. Mas, então, se você quiser, a gente pode falar sobre isso, né, sobre o estilo de vida ancestral, que vai muito além da dieta, e também a questão dos problemas de hoje em dia, que são decorrentes desse descompasso do estilo de vida moderno com o estilo de vida ancestral, que é a questão da clausura, confinamento, todos esses problemas que vivemos hoje em dia, que não é nada legal. Com relação a esse último tópico aí, que a gente está vivendo agora, eu gostaria, assim, de te colocar... São um ano, né? Quase um ano e meio, né? Que a gente está numa tensão muito grande e a obesidade já é geral, né? A minha filha tem academia de jiu-jitsu e ela disse, o pessoal tá voltando agora, mãe, tá voltando com 10, 12 quilos a mais de quando eles saíram, né? De quando tudo começou e sem músculo, sem nada, né? Assim, bem enfraquecido. Essa dieta que você fala, ela propicia um retorno mais rápido à forma, porque nós perdemos massa muscular fazendo isso, né? E o pouco que a gente sai às ruas para caminhar, eu cheguei a fazer 6 meses de pilates. Eu não quis ir para academias. Eu já não gosto muito de academia. Então eu ficava entre caminhadas na rua, né? E o pouco que a gente sai às ruas para caminhar, eu cheguei a fazer 6 meses de pilates. Eu não quis ir para academias. Eu já não gosto muito de academia. Então eu ficava entre caminhadas na rua e pilates. Mas eu perdi muita massa, perdi peso, massa muscular também. Essa dieta é importante nesse sentido, né, de nós conseguirmos reconstituir isso aí, né, Caio? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem muito o que falar hoje, mas já respondendo diretamente sua pergunta, a dieta proporciona massa magra se você treinar, é claro. Se bem que se você comer só uma dieta rica em proteína, você já vai ter mais músculo, provavelmente vai desenvolver mais músculo que alguém que tem uma dieta baixa em proteína. Só que para ganhar massa muscular você precisa treinar. O que acontece, como eu estava falando no começo, quando eu comecei essa dieta baixa em proteínas, lá em meados de 2010, eu já treinava muito, o que me sustentava. Então é questão de ajustar o teor de proteína adequado para cada pessoa, que varia um pouco também. A gente pode falar sobre a quantidade ideal para determinadas demandas energéticas, para determinadas demandas de treino. Então, por exemplo, um atleta, é sabido há muito tempo que o atleta precisa de em torno de 2,0 gramas de proteína por quilograma de peso ou mais. Né? O mínimo do mínimo é 1,5. Quando eu falo atleta, eu estou falando do cara que treina competitivamente. Assim. Agora, se for um corredor assim, recreativo,
uma pessoa que corre bem, digamos aí uns 30 km por semana, esse cara é quase um atleta. Depende muito do tempo dele também. Mas o mínimo que ele precisa para ter uma performance boa, para que a performance não seja prejudicada, os estudos mostram que é em torno de 1,3 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, faço o cálculo. Eu peso 80 quilos agora. Então, 80 quilos para mim, 1,5 gramas. Então, faço o cálculo. Eu peso 80 quilos agora. Então, 80 quilos para mim, 1,5 gramas por quilograma de peso, dá 120 gramas de proteína por dia. Mas é claro que isso aí é um exercício bem feito. Se você treinar na academia de qualquer jeito, ou for um treininho mais café com leite, um treininho mais Nutella, daí você pode estar comendo mais proteína do que você precisa. Então é preciso ajustar, e não só a proteína é dependente do teor do gasto calórico, do tipo de exercício que você faz, e da intensidade, como também depende dos outros macronutrientes que você consome. Então, se você come bastante carboidrato, você come uma dieta hipercalórica, já alta em calorias, você precisa de um pouco menos de proteína, porque esse suprimento energético, esse superávit energético, está ajudando no anabolismo, né? Mas é claro que o ideal é seguir uma dieta, no que eu promovo, mais reduzida em carboidrato, pelo menos uma dieta reduzida em carboidratos, ganhar músculo e aumentar a glicemia e aumentar a inflamação. Então, o objetivo é uma combinação de performance e saúde, longevidade. Para isso, você tem que manter a glicemia controlada, reduzida, e nada melhor que a low carb para fazer isso. Esse é o problema da inflamação, né, dos carboidratos. A inflamação que causa problemas também hormonais e baixa da imunidade, que no momento digamos, o carro-chefe, né, da nossa vida aqui nesse planeta. Então, é um corpo inflamado, é um corpo que tem sacrifício para aguentar, até combater uma gripe, né? Exato. Fica altamente prejudicado. Eu tenho aqui uma perguntinha da Patrícia sobre a dieta do grupo sanguíneo. Tem a ver com o grupo sanguíneo essa questão de proteínas? Não, é diferente. Tem a ver com o grupo sanguíneo essa questão de proteínas? Não, é diferente. A questão da dieta que eu promovo é baseada nos ensaios clínicos randomizados, nos estudos, e nesses estudos, no que temos da ciência propriamente dita, no conjunto da ciência como um todo, não há distinção de grupo sanguíneo. Esse é um parâmetro que geralmente não é avaliado. Então, eu deixo para comentar isso os especialistas em dietas de tipo sanguíneo. Então, eu vou falar na dieta em geral e no ajuste da dieta com base no seu perfil metabólico, com base no seu histórico familiar de doença, o seu histórico familiar de doença. Então, assim, tudo tem que ser personalizado. Eu já atendi mais de milhares de pessoas e eu sei que o que funciona para um não funciona para outro. Algumas pessoas comem uma dieta de 2.500 calorias hiperproteica e estão bem magros, estão com um percentual de gordura corporal baixo. Eu, por exemplo, consumo aí 6 dias na semana, eu ia falar quase 7, mas agora estou deixando um dia da semana para caminhar só. Então, treino 6 dias na semana e consumo 2.500, 2.800 calorias por dia, uma dieta com proteínas adequadas à minha demanda. Agora, tem aquelas pessoas diabéticas que não fazem nada de exercício. Daí essas pessoas, além de reduzir o carboidrato, elas precisam moderar as proteínas. A maioria das pessoas não precisam ter uma dieta alta em proteínas. Precisa acertar o ponto certo. Quem precisa aumentar mais, geralmente, é esportista e atleta. E como reiterando o que eu falei no começo, não adianta você comer proteína e esperar que vai nascer músculo. Não é bem assim. Você vai ficar um pouco melhor do que uma dieta baixa em proteína, mas você precisa treinar. Agora, falando sobre a clausura, os problemas que você falou de descompasso, né, da vida moderna com a vida ancestral, principalmente nesse ano. Esse ano foi o ano passado, mais especificamente, quanta gente ficou trancada em casa sem fazer nada, quanta gente ficou trancada em casa sem fazer nada, se queixando da vida, falando, oh meu Deus, por que a vida é tão ruim? Enfim, todas as desculpas farrapadas que eu não vou jogar cada um, mas todo mundo é, de certo modo, em algum grau, condicionado pela mídia, de forma negativa, porque a maioria das coisas que se passa na mídia são falsas. Essa é a verdade. Isso que eu fui descobrindo, que tudo que eu aprendi no começo sobre dieta era errado. Né? Grande parte, não vou dizer tudo em absolutos, mas grande parte era errado. Então levou grande investigação, levou muito trabalho para descobrir essas coisas. E nesse meio caminho eu fui descobrindo vários mitos da nutrição, vários mitos com relação ao vírus atual, com relação à abordagem da mídia no tratamento,
e com relação ao confinamento em si. Então, é claro que ficar trancado em casa aumenta a depressão, aumenta transtornos mentais, aumenta o nível de suicídio, aumenta problemas domésticos, morrem 10 mil pessoas, alguma coisa assim. Então, a economia é vida também. Não basta ficar trancado em casa com a conta bancária caindo e achar que você vai ficar feliz da vida. Não, porque o dinheiro está acabando, você precisa comer para sobreviver. Então, cada um tem uma situação específica. Tem aqueles mais privilegiados que podem ficar aí trancado em casa por meses a fio, sem ter nenhuma perda financeira, nenhum prejuízo grande financeiro, mas a grande maioria das pessoas entram em estresse grande, depressão. Inclusive para todo mundo, não dá para dizer que eu não fui abalado em nada. Todo mundo foi abalado em certo grau pela crise, mas algumas pessoas são mais abaladas, outras são menos. Aquelas que têm que têm uma vibração mais baixa, que são mais condicionáveis, que são mais propícias a acreditar em tudo, né? Qualquer medo, qualquer noia, qualquer coisa já entra em pânico. Então eu estava bem calminho desde o começo, eu fiquei um pouco preocupado pelas pessoas, né, porque tinha muita gente preocupada, tinha gente que não saía de casamento, tinha gente que não pegava o elevador, tinha gente que não pegava a escada, Tava bem calminho desde o começo, eu fiquei um pouco preocupado pelas pessoas, né, porque tinha muita gente preocupada, tinha gente que não saía de casamento, tinha gente que não pegava o elevador, tinha gente que não pegava a escada, tinha gente que tinha medo de andar na floresta, na rua. Então, assim, desde cedo eu já sabia que o vírus não se transmite em ar livre, né? Então, a mídia falou isso? Não falou. Demorou quanto tempo para chegar nessa conclusão? Nem agora chegou. Nenhum momento chegou. Então, assim, se você assistir a TV, Jornal Nacional, seja qual for, não vou ser específico, a mídia em geral, Folha de São Paulo, UOL, qualquer uma, não vou citar já citando, mas beleza, porque é tudo igual, são poucos que passam. É tudo a mesma desgraça e os tratamentos bons usados não são divulgados, aqueles que curam mesmo. Eu não vou nem falar o nome, porque dependendo de onde você postar, não vai cair bem. Então eu vou voltar para minha casinha aqui, para o meu lugar, e vou continuar falando sobre a natureza, continuar falando sobre os benefícios da natureza, já que estamos falando do confinamento. Caminhar na natureza é livre de qualquer ameaça viral, é livre de... Só não tem... Você não está livre das ameaças dos insetos, né? Você vai ser bem picado. Mas é bom, tudo bem, pode ser picado, não tem frescura não. Mas você sabe, Carla, que o sistema imune, ele é muito impulsionado. A gente estava falando da inflamação do sistema imune, ele melhora muito em meio à natureza. Só o fato de você estar presente na natureza, não precisa nem estar fazendo exercício. É claro, se você fizer caminhadas na natureza, vai potencializar mais ainda. Mas estudos mostraram que as células do sistema imune, chamada natural killers, em outras palavras, em português, células exterminadoras, são aumentadas substancialmente. E olha que interessante, pessoal, os pesquisadores descobriram que após 3 semanas, longe da natureza, então o que aconteceu? O pessoal foi acampar, né? Tem vários estudos com acampamento, eu acho muito interessante. Então o pessoal vai acampar por 2, 3 dias, depois eles voltam para a cidade. E após esse período, os pesquisadores vão os biomarcadores, os marcadores sanguíneos. E eles constataram que até mesmo após 3 semanas, boa parte do aumento dessas células imunes, pelo menos aí uns 50%, pelo que me lembro, se mantiveram altas. Então, repetindo, pelo menos 50% da melhora imune da natureza se manteve alta, pelo menos nos que diz respeito às células exterminadoras. Então tem uns benefícios palpáveis aí, sem contar o benefício do humor. Já entrando na questão da insônia, da ansiedade, teve outro estudo com acampamento, que as pessoas que se diziam insone, né, talvez não de alto nível, mas em geral, pessoas que tinham ansiedade, depressão, insônia, elas foram passar um tempo acampando, uma semana, e depois disso ninguém tinha mais insônia, ninguém tinha mais ansiedade. Quer dizer, as pessoas que diziam, eu só consigo dormir depois da meia-noite, eu não consigo dormir antes das 11, não consigo dormir antes das 12h30, todo mundo estava dormindo às 9. Eu só consigo dormir depois da meia-noite, eu não consigo dormir antes das 11, não consigo dormir antes das 12h30, todo mundo estava dormindo às 9. O que acontece? Quando fica escuro, não tem luz artificial, né, que isso é um grande problema, porque a luz artificial suprime a melatonina é o hormônio do sono, o hormônio antioxidante para o cérebro, um hormônio vital, reparador, produzido na pineal, que faz você acalmar e renovar as células cerebrais durante a noite. Então, a melatonina começa a ter o seu efeito lá pelas 6 da tarde. Então, assim, pôr do sol já sobe a melatonina. Agora, ninguém está sentindo o efeito da melatonina aqui, porque ela está sendo suprimida com as luzes até as 10 horas da noite. Então, o que eu tento fazer, e o que eu recomendo para o pessoal que segue meu canal do YouTube, para os meus leitores e tudo mais, é tentar colocar uma luz fosca à noite,
evitar telas, evitar computador à noite, qualquer coisa que estimule muito, mas a luz em si é o fato de todo mundo dormir às 9, se eu ser mais específico, em 9h15, não é 9 horas, 9h15, todo mundo, em média, estava dormindo. Alguns dormiam às 9h30, outros dormiam às 9, mas, em média, 9 horas. E é o que eu sinto também, né? Quando eu vou para a praia, eu sou surfista, quando eu vou para lá, eu tenho vontade de dormir mais cedo. Eu tô mais revigorado, eu tô mais calmo, então eu costumo ir para a praia frequentemente, pois sou surfista, né? Então eu sou surfista, não precisa nem falar. Então o surfista tá em casa quando tá na praia. Eu trabalho bastante quando tô na praia, eu sou uma pessoa um tanto imperativa, não diria no mau sentido, não fico tremendo e ansioso, mas minha mente tá muito ativa. E a praia me acalma. Eu vou pra praia, eu corro, eu ando, eu faço yoga, eu durmo bastante, eu guardo esse tempo para dormir um pouco mais, 9 horas e meia por noite, para revigorar mesmo. Sempre dormindo cedo, sempre acordando cedo, para revigorar mesmo. Sempre dormindo cedo, sempre acordando cedo, para emular o padrão ancestral, para seguir o relógio biológico, algo que eu falo bastante também, que é o ciclo circadiano. Então, o ciclo circadiano descompensado gera vários problemas de humor, problemas de sono, problemas de ansiedade, cortisol, né? O cortisol que supostamente deveria cair durante a noite, ele deve ficar alto de manhã e baixo durante a noite. O cortisol está sendo suprimido com a luz, com os estímulos. Então o que acontece? O sono já não é mais reparador. E muitas vezes, se esse cortisol, que é o hormônio de estresse, for crônico à noite, ele baixa, ele para de produzir adequadamente de manhã. Então você desregula todo esse ciclo de cortisol, o ciclo de melatonina, o cortisol à noite também suprime o hormônio de crescimento, que é o hormônio reparador, é um hormônio, já diz, hormônio de crescimento. Então ele revigora a pele, revigora o cabelo, todos os tecidos, né? Não é à toa que o pessoal está na questão da injeção de hormônio de crescimento, porque é cheio de controvérsias, realmente não é a mesma coisa que produzir naturalmente, como, por exemplo, dormindo cedo, fazendo sauna. Então é muito importante dormir antes das 11, de preferência melhor ainda, antes das 10, eu durmo 15 para as 10, eu sigo o Milagre da Manhã, o pessoal já deve conhecer bem o livro best-seller Milagre da Manhã, e eu sigo aí, faço parte do grupo, também mudou um pouco minha vida, já dormia cedo, mas não tão cedo assim, então fui das 11 para as 9h45, 10 horas, então hoje vai ser um dia atípico para mim, felizmente um dia atípico com muita alegria, que sempre tem os finais de semana e os dias atípicos. E a natureza... Antes que você durma aqui, então, tem umas perguntinhas que eu quero te passar. Pode continuar. Não, maravilha. Eu estava falando do surf, eu estava falando do meu humor, né? E inclusive... Pode continuar. Não, maravilha. Eu estava falando do surf, eu estava falando do meu humor, né? E inclusive a diferença de você fazer atividade física, por exemplo, caminhar ao ar livre e na esteira. Os estudos mostram que caminhada ao ar livre é superior, mas é superior quando você está no campo, quando você está em meio à natureza. Porque se você estiver em um cenário feio, né, uma cidade suja, com carros velhos, fábricas, eles descobriram um estudo especificamente que mesmo as pessoas que estavam caminhando no campo, se houvesse cenas feias, como fábricas velhas, carros abandonados, já afetava o humor. Então, assim, você tem que andar num lugar bonito, de preferência na natureza, porque a natureza é melhor que a esteira. Mas, como surfista, eu já tico essa parte na natureza. A cada 3 semanas eu estou indo na praia. Eu também sou felizardo, sou privilegiado de ter uma floresta aqui perto de casa. Então, a floresta eu desço quase 3 vezes na semana. O músculo, inclusive, o que faz ele crescer é o sono, a sauna, a terapia termogênica, que é assunto para outro dia, e o jejum intermitente. O jejum intermitente pode aumentar aí o hormônio de crescimento em mais de 3.000%, no caso do jejum longo de 3, 4 dias. Mas jejum de 24 horas, 36 horas, pode subir aí para mais de 300% facilmente. Então esse é outro benefício incrível do jejum, que não sei se vai dar tempo de a gente falar sobre jejum hoje. E não, hoje estamos quase encerrando, mas eu tenho umas perguntinhas das nossas amigas aqui para te passar. Sobre as farinhas, tá? A Lígia pergunta sobre substituir com farinha de arroz ou comer o pão e o macarrão, tá? Também ela coloca assim, com idade avançada, fazer massa muscular, o pão e o macarrão, tá?
Também ela coloca assim: com idade avançada, fazer massa muscular é muito difícil e demorado. O que pode ajudar para uma idade avançada? Essa é a pergunta dela, minha e de muita gente que está aqui, tá? Porque a gente já está na idade que é um problema para conseguir fazer uma massa muscular aí. Mas, enfim, não que a gente queira ser atleta agora, mas dá uma melhorada no aspecto e na força também, porque a gente precisa do corpo para mover muitas coisas na nossa vida, na nossa casa, e a gente se machuca com muita facilidade, né, por não ter massa muscular. Então Sim, é sobre a farinha de arroz e ela também pergunta sobre massa muscular agora, mais na idade mais avançada. perfeito. Bom, começando com a massa muscular, a sarcopenia é uma condição muito presente, que se eu não me engano acomete aí 1/3 é a perda gradual muscular com a idade. Então, naturalmente, a massa muscular é perdida se a pessoa for sedentária ou se ela focar exclusivamente em exercícios aeróbicos, porque o exercício aeróbico, comprovadamente, até mesmo em jovens, gera um catabolismo muscular. Você pode observar a composição corporal de atletas como corredores, maratonistas, e a composição corporal de fisiculturistas ou jogadores de futebol, enfim, pegar qualquer esporte, rugby, esporte que tem muita explosão. Então, quando o esporte tem bastante explosão, ou é uma corrida rápida, como aquelas corridas de tiro, tão chamado HIIT, treino intervalado, High Intensity Interval Training, muito famoso atualmente nos Estados Unidos e aqui, a massa muscular, ela cresce. Então, a massa muscular, ela só cai com a idade se não tiver estímulo, né? E o que é estímulo? É proteína e atividade física. Então, inclusive para pessoas na terceira idade ou chegando lá, é recomendado uma dieta até um pouco mais alta em proteínas, né? Não mais alta se você já come uma dieta adequada em proteínas, mas não uma dieta baixa em proteína. Uma dieta baixa em proteína pode ser mais prejudicial em indivíduos na terceira idade do que jovens por conta da massa muscular, que é um órgão endócrino, né? O músculo esquelético é um órgão endócrino. Então você produz uma cascata hormonal enorme, várias reações enzimáticas e hormonais decorrentes do músculo. Se você não tiver o estímulo adequado, além de perder músculo, você vai prejudicar seu sistema imune, você vai estar cada vez mais reduzindo suas calorias. Então, quer dizer, agora você já come 1.200 calorias. Quando você era jovem, comia 2.000 calorias para ficar magrinha. Agora você já está comendo 1.400, 1.200. E quando isso acaba? Não acaba nunca, porque você perde a massa muscular, o requerimento calórico vai caindo, vai cair de força, exercício resistido. Então, o que é? Treino de musculação, o treino com explosão. Se você não é uma pessoa de academia, se você é uma pessoa que gosta de aulas, né, de toda essa festa, esse sentimento gregário de um instrutor, você pode fazer, por exemplo, um crossfit. Né? Eu sei que tem os seus riscos, então não é para qualquer um na terceira idade fazer o crossfit, mas tudo é possível. Então você pode começar com uma aula de musculação, com personal trainer, um acompanhamento bem próximo, um treino progressivo, que você tenha uma linha de evolução. É muito importante você não chegar na academia e falar, pô, sentei aqui, já estou fazendo, estou aqui 1 hora fazendo, 3 vezes, não significa nada. Tem gente que faz academia 5 vezes na semana e eu vou lá em 30 minutos e faço mais. Né? Não estou me gabando nem nada, mas eu estou comparando com uma pessoa que está fazendo totalmente errado, que acontece muito. Às vezes o personal tá puxando o saco, né? Porque não quer forçar demais e perder o cliente. Às vezes a pessoa tá puxando o saco, né? Porque não quer forçar demais e perder o cliente. Às vezes a pessoa que não se puxa mesmo, não se estimula, sabe que não vai dar, sei lá, não acredita em si. Então, em primeiro lugar, você tem que subir essa vibração aí, acreditar em si, seguir um protocolo adequado, alimentar e de treino. Agora, se você gosta de crossfit, é um exemplo, né? Talvez não seja melhor. Se você gosta de dança, é uma coisa boa. Se você gosta de futebol, né? Se bem que é um público feminino aqui, então me ajuda aí, um esporte explosivo para mulheres, que seria Por enquanto, natação. só minhas aulas de pagode aqui, por enquanto. Então, pode ser subir escadas, ótimo. É uma coisa assim, todo mundo. Essa é uma coisa que ninguém tem desculpa, né? A desculpa, claro, todo mundo tem desculpa, mas a desculpa é a mesma, é esfarrapada. Não tenho tempo. Não, se você subir escada, você pode subir, começar subindo 10 andares por dia, vai que seja, 6 andares por dia. Depois tem que ter essa linha de progressão. Então, passou uma semana, tá 10 andares por dia. Depois tem que ter essa linha de progressão. Então, passou uma semana, tá subindo 10 escadas.
passou 2 semanas, está subindo 15 andares, aliás, por dia. E vai aumentando, porque se você subir escadas 20 andares, eu subo 20 andares em 3 minutos. Então, vou dizer que eu não tenho tempo para subir escada, eu não tenho 3 minutos. Quem não tem 3 minutos? Essa é uma desculpa velha. Então, ah, você tem que otimizar seu tempo na musculação. Se você tem mais tempo, ótimo, vai para academia, faz tudo direitinho. Se você tem menos tempo, você pode fazer subir escadas, pode tentar fazer um treino intervalado também, entrando em detalhes na questão do treino intervalado. O custo-benefício é muito alto, porque se você correr na esteira, como eu te falei, os estudos mostram que depois de 10 anos você vai perder toda a massa muscular que você tem se você ficar só correndo. Não adianta só correr, você tem que correr, se quiser correr, e fazer treino de força. Agora, se você tá lá correndo, ao invés de correr por 1 hora constantemente, ficar sofrendo, e ver seu metabolismo diminuindo com o tempo, sua força de minutos, e depois você faz 7 a 8 intervalos, não diria ser o máximo, mas uma velocidade alta. Isso varia bastante de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, a maioria das pessoas podem começar, depende da sua altura, depende do seu condicionamento, mas a maioria das pessoas podem começar um intervalado a 14 km por hora. Então, você vai lá, corre 30 segundos a 14 km por hora, depois descansa mais 30 segundos, depois corre mais 30 segundos, 14 km por hora, e faz isso 7 vezes. No total, isso completa uns 10 minutos mais o aquecimento. Então, é 15 minutos. São 15 minutos. É muito rápido, muito eficiente. O custo-benefício é muito grande. Daí você aumenta cada semana. Você pode aumentar para 15, 1 km por semana. Vai para 15, depois vai para 16, 17, 18. E o céu é o limite, realmente. Porque você vai acabar com essa noção, com esse conceito de fragilidade. 80 anos é para você ser frágil. Os 80 anos é para você ter vigor. Inclusive, voltando à questão dos nossos ancestrais, o que acontecia com os habitantes idosos? Com 75 anos de idade, o cara tá subindo árvore. O cara tá competindo com os jovens. Com 75 anos de idade, o cara tem um VO2 lá em cima. O cara tem um condicionamento físico tremendo. É uma saúde exuberante, porque eles não param. Não pararam. Se você ficar vários anos parado, vai demorar para recuperar. Mas recupera. Recupera se tiver foco, determinação, disciplina e aplicar essa técnica certa. Então, além do treino intervalado, o treino de força, eu tenho certeza que tem outros esportes de força, eu só não estou lembrando no momento, porque tudo que eu penso é esporte de homem, futebol, vôlei também, vôlei é um esporte feminino, tem todo esse tipo de coisa. Aula de jump, já natação já não é ideal nesse sentido, mas é um exercício, no entanto, mas tudo que envolve explosão e força. Jogar tênis é muito bom. Tênis, perfeito. Você vê que o físico do tenista é bem melhor do que o físico do maratonista. O tenista ele é forte, mas nas pernas. E a perna é mais importante que o tronco até, porque a perna é um músculo muito maior, que gera um impacto hormonal mais forte na testosterona e tudo mais. O que você está dizendo aqui para nós é para a gente se mexer, pessoas. Mas, Lúcia, querida, Patrícia, nós temos que nos mexer, vamos para a academia. O que acontece com a Lígia colocou aqui também, eu não sou uma pessoa sedentária e tal, a gente faz algumas coisas. Mas eu já me machuquei em academia, fiz academia há alguns anos, acabei saindo, e encontrei um bom atendimento no Pilates, só que o Pilates não dá essa massa muscular que a gente está buscando agora, para problemas mais de coluna e coisa, para mim foi fantástico. Mas realmente acho que a gente está buscando agora, para problemas mais de coluna e coisa, para mim foi fantástico. Mas realmente acho que a gente se acomoda muito, viu, Caio? Não é? A gente vai ficando mais sedentário e a gente se machuca muito fácil. Tem muitos problemas de imunidade que vão chegando, né? Porque o corpo ele esquece o trabalho que ele tem que fazer o dia todo, ele também se acomoda, né? E a gente vai deixando isso acontecer. Mas foi muito boa a tua chegada aqui hoje para tirar nós da zona de conforto. Sério. Tirar nós da zona de conforto, né? A Ru faz que dançar. Dançar é muito bom, porque movimenta tudo, né? Agora tem que dançar bastante. E lembrando que não precisa ser algo sofrido, tem que ser algo progressivo. E o exemplo que faltou eu citar é de você aumentar um pininho por semana na academia, ou um pininho a cada 10 dias. Já não tem a mesma demanda no corpo que o treino que você vai fazer na semana seguinte, porque o músculo já se adaptou ao estímulo. Então é questão de puxar um pininho a mais toda semana,
pode ficar um pouco dolorido, né? Mas isso é bom sinal, porque não tem como ganhar músculo sem ficar zero de dolorido. Não tô falando pra você ficar com uma torcicolo, não tô falando pra você ficar com dor a noite inteira tomando Dorflex e analgésico. Não, é uma dorzinha leve, sutil, né? É um estímulo bom, mas não pode parar em primeiro lugar, e além de não poder parar, mesmo nas férias, se você quiser sair de férias, pelo menos caminha. Às vezes eu fico aí uma semana sem fazer musculação, raramente, mas eu tô caminhando 7, 8 km por dia. É colocar na sua agenda como se fosse comer e escovar o dente. Vai ficar assim, devendo aquela resposta da farinha de arroz. Opa, é verdade, que a resposta foi longa, atividade física, mas as farinhas, bom, a farinha de arroz é melhor, é menos pior ou melhor, dependendo da pessoa, do que a farinha de trigo, porque não tem o glúten. No entanto, para quem está na terceira idade, para quem tem baixa muscular, baixa na quantidade de músculo, para quem tem um metabolismo mais lento, não faz muito sentido, né? A não ser que seja muito pouco, digamos aí uma colher de sopa só, que vai fornecer aí 10 gramas de carboidrato. Mas o ideal é usar farinhas, é o alimento inteiro mesmo, mas tem a farinha de coco, já é uma farinha um pouco melhor porque é baixa em carboidrato. A farinha de coco é alta em fibras, baixa em carboidrato. Uma colherzinha de sopa de linhaça e chia, e esse tipo de farinha. Uma farinha boa, que além de ser baixa em carboidrato, é baixa em calorias, é farinha de brócolis ou farinha de couve-flor. Então tem um macarrão low carb feito de couve-flor. É claro, você tem que tirar isso da cabeça, tirar o que não lhe pertence e focar em comida de verdade. Farinha não é comida de verdade, é um alimento refinado. Então, os ancestrais não iam comer farinha nenhuma. De vez em quando eles comiam frutas, de vez em quando eles comiam tubérculos. Em geral, era uma dieta baixa em carboidrato, mas quando tinha carboidrato, eles já tinham caminhado 15 quilômetros. Porque, em média, eles caminhavam 15 quilômetros por dia. Eles caminhavam o dia inteiro. Volta na questão lá das leis ancestrais, de caminhar todo dia, mais lentamente. Então, eles caminham, sobem bastante nas árvores, e isso, daí de vez em quando eles têm a recompensa de comer uma fruta e um tubérculo, mas tem que pensar que isso não te pertence. Sinto muito, ou deixa para o final de semana. Eu como uma farinha de arroz de vez em quando, no final de semana tem macarrão também sem glúten, nas épocas que eu estou treinando mais, muito mesmo, daí minha demanda aumenta, eu como um pouco de macarrão de arroz, mas assim, um atleta, muito mesmo, daí minha demanda aumenta, eu como um pouco de macarrão de arroz, mas assim, um atleta, né? Não uma pessoa normal, muito menos uma pessoa que está se aproximando aí dos 50, 60. Então, realmente é focar em comida de verdade mesmo. Vou dar um exemplo. Feijão é um melhor exemplo. Nem arroz. Se comer um feijãozinho, 2, 3 colheres de sopa, tá bom. É um carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, 3 colheres de sopa, digamos, tem 70 gramas de alimento, dá umas 15 gramas de carboidrato e umas 5 gramas de fibra. Então, tem bastante fibra e razoável em carboidrato. Agora, misturou arroz e feijão. Não precisa nem fazer aquele prato de pedreiro cheio de arroz, mas se você colocar 4 colheres de sopa de arroz e mais 3 de feijão, daí já estoura um pouco o orçamento, porque vai chegar nas 40, 50 gramas de carboidrato, e 40, 50 gramas de carboidrato é mais ou menos o que eu consumo o dia inteiro. Então, o que você pode fazer, eu consumo o dia inteiro. Então, o que você pode fazer, a dica para o pessoal sair com uma dica prática e começar o dia ou em jejum, fazer o jejum de manhã, pular o café da manhã, ficar só no almoço, e jantar, talvez um lanche da tarde, talvez uma coisa aqui beliscando saudável, mas fazer isso ou comer um café da manhã baixo em carboidrato, né? Então, pode ser a fonte de proteína que quiser, pode ser ovos, pode ser queijo, se você não tiver problema autoimune, pode ser uma proteína vegetal batido com abacate, pode ser colágeno batido com abacate. Eu como de manhã, geralmente, ovos, uma fatia de queijo, ou um abacate batido com óleo de coco, cacau e proteína qualquer, pode ser uma proteína vegetal ou outro tipo de proteína. Inclusive o colágeno. Colágeno, eu faço bastante meu shake de abacate e colágeno de manhã. Então já dei umas opções de café da manhã. Começa o café da manhã com o pé direito, firme e forte. Chega no almoço, salada, legumes baixo em carboidrato, bom que baixo em carboidrato. Arroz não é baixo em carboidrato, batata não é baixo em carboidrato. Refinados, obviamente, não são baixos em carboidratos. O que é baixo? Brócolis, legumes em geral, vagem,
Cogumelo é muito bom, adoro fazer um creme de cogumelo, fazer uma sopa de abóbora, uma sopa de mandioquinha, não, de abóbora, abobrinha e beterraba. A abóbora possui 8 gramas de carboidrato para cada 100 gramas de alimento, então é um alimento baixo em carboidrato, não é todo mundo que sabe. A beterraba também, 8 gramas de carboidrato. E abóbora, beterraba e outro que eu falei, terceiro, também tem 8 gramas de carboidrato para cada 100 gramas. A cenoura. Então tem cenoura, abóbora, beterraba, feijão só se for um pouco, 2, 3 colheres de sopa, sem arroz. Arroz é altíssimo em carboidrato. Sem tapioca. Eu vou ser chato agora. Feijão só se for um pouco, 2, 3 colheres de sopa, sem arroz. Arroz é altíssimo em carboidrato. Sem tapioca. Eu vou ser chato agora, aguenta aí. Sem refinado, sem macarrão, sem pão, sem doces e tudo que vocês sabem. E foca aí no almoço, um prato com proteínas. Pode colocar abacate, se quiser lascas de coco, se gosta. Pode colocar, inventar alguma coisa vegetal, se tiver criatividade. Se não tiver, vai pro básico mesmo, que é peixe e legumes. Que tal essa dieta, povo? Vamos encarar? Muito bom. Como a gente faz para te seguir e conseguir esse livro com a imagem que já tem mais de um livro, aliás, né? Bom, legal, maravilha, Carla. Eu tenho meu canal do YouTube chamado Dieta Low Carb com Caio Fleury, ou Caio Fleury Nutricionista. Caio Fleury Nutricionista. Tem meus livros, como todo mundo já sabe, Dieta dos Nossos Ancestrais, Dieta Low Carb, o terceiro tá para sair daqui 1 mês, 2 meses. Então é só buscar Dieta Low Carb Caio Fleury, ou Dieta Low Carb Caio Augusto Fleury. Caio Augusto Fleury. Ou busca no Google Caio Fleury ou Caio Augusto Fleury. Também tem o blog Primal Brasil, bastante material, mas ultimamente eu tenho focado mais nos vídeos, então material escrito tá geralmente nos livros. Carla? Tá me ouvindo? Desculpa, eu te achei agora aqui. Eu estava copiando o teu canal aqui para deixar aqui para o pessoal. E aí eu ia te Legal. perguntar, o canal no YouTube, ok, encontrei aqui. E para acessar os livros? O primalbrasil.com.br, que é meu site, primalbrasil.com.br. Você pode encontrar na Livraria Cultura, na Amazon, na Saraiva, qualquer livraria. Às vezes tem uma e não tem outra, mas não tem erro, é só colocar na Amazon ou na Saraiva que você encontra. Várias livrarias aí, estante virtual também. Mas se quiser conhecer um pouco melhor no YouTube, o YouTube é onde eu estou postando mais conteúdo atualmente. Então, toda semana eu estou postando uns 4 vídeos e agora estou subindo um pouco. Estou fazendo entrevistas bastante, que eu fiquei um tempo sem entrevistar convidados, mas agora eu voltei e já entrevistei bastante gente essa semana e estou com uma agenda aí cheia de convidados que acho que vocês vão gostar. Boa, muito bom. Já coloquei também o teu site para acompanhar. Eu sou de uma... Boa, muito bom. Já coloquei também o teu site para acompanhar. Eu sou de uma turma que a minha família, meu pai faleceu com 86 anos e sempre muito atleta. Eu também sempre fui muito do esporte e da dança. Uhum. Depois eu tive um probleminha de saúde aos 40 e... não sei, fazem 7, 8 anos. Eu tô perdida na idade. Mas aí eu dei uma parada, eu fiquei com algumas sequelas aí. E agora que eu tô voltando, faz um ano, a me movimentar. Mas tem uma coisa que quando a gente volta, mesmo que a gente, quando já foi atleta, né? É fácil voltar. O corpo começa a responder rápido. É uma reconstrução, é muito bom Realmente. isso. É bem gostoso. E eu sou jovem, né? Tenho 34, mas já passei bastante por isso, né? Só para não prolongar muita história, mas eu me cortei surfando na Indonésia e o machucado infeccionou. Então ficou aquela coisa cheia de pus, aquele machucado no pé cheio de pus e necrosado. Não era um machucado muito grande, não, mas ele foi infeccionando e não cicatrizava e acabou que eu não tomei antibiótico, porque eu estava numa ilha deserta e tomei tarde demais e acabei ficando internado por 21 dias,
14 dias na UTI, chegando em São Paulo, né? Eu fui internado. Ainda bem que eu não fui internado lá, fui internado aqui. Então eu fiquei 21 dias no hospital, 14 dias na UTI e 6 dias entubado. Daí depois disso, como eu sempre fui um atleta, tudo que eu queria fazer é voltar a caminhar. Então saí do hospital, deu 10 dias, eu tava com o fígado comprometido, o rim, todos os órgãos comprometidos, já tava caminhando 1 quilômetro por dia. O quanto eu conseguia, eu fazia. Então aos poucos fui subindo aí até voltar ao meu condicionamento em 2 meses. Então 2 meses e meio eu já tinha meu condicionamento. Então, assim, pensa que na pior das circunstâncias, em 2 meses. Então, 2 meses e meio, eu já tinha meu condicionamento. Então, assim, pensa que na pior das circunstâncias, você pode estar em coma, que em 2 meses você pode estar no seu auge. Exatamente. E quando eu recebi, o meu médico disse, pronto, pode caminhar. No dia seguinte, eu fui para casa de um amigo meu, e a minha mãe disse assim, mas como é que tu vai fazer? Era 2 quadras de casa, da casa da minha mãe. Eu disse, olha, eu vou devagarinho. E eu já tinha avisado ele que eu ia. Quando eu cheguei lá, ele me ajudou a subir as escadas, tinha um lance de escada. E aí eu comecei a encarar, sempre todo um atendimento, né, com todo cuidado, e vim embora. Foi muito bom. Foi decisivo para minha cura, né? Decisivo. Não tem como, não tem como, Exato. mas só ficar tomando remédio deitado na cama não existe, não tem. Mas muito bom estar aqui com você, muita energia boa você traz, não existe, não tem. Mas muito bom estar aqui com você, muita energia boa você traz pra gente, muita vontade de virar o mundo, já a gente fica doido, né? Pessoas já estão aqui querendo mudar tudo, fazer toda uma dieta, e correr, e pular e fazer um monte de coisa boa. É isso que a gente precisa, né? Sair da zona de conforto, movimentar, né? Toda essa energia. E viver nesse planeta, gente. Dançar, caminhar, correr, amar e curtir toda essa natureza incrível aí. Sair de casa, abraçar as pessoas. Chega de clausura, chega. Eu não vivo clausura, espero que vocês não vivam também. E vamos pegar esse planeta que é nosso. Não vamos deixar o povo de lá tomar conta. Vamos usar, né? Um abraço, Caio. Deixei aqui os seus dados para todo o pessoal. E que bom que você trouxe uma energia boa aqui para nós sair da zona de conforto, sim. Um grande abraço, viu? Muito Legal, obrigada pela presença. Obrigado, Carla. Obrigado, pessoal. Gostei muito de falar com vocês. Muito obrigado. Gente, um abraço a todos vocês. Joelma, Vânia, lindas, Patrícia, Vânia. Aqui mais a Marilei, Haruko, Sueli. Um grande beijo até amanhã aqui com a Márcia Unfer, às 20h30. Até lá.